pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um Lendo e Reagindo a Anne de Green Gables. A gente tá no livro 2, hoje a gente vai ler capítulo 22, do livro 2. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Para você pegar a história toda, vai lá na playlist Lendo e Reagindo a Anne de Green Gables, que lá vou ter todos os vídeos desde o capítulo 1 do livro 1. E se você tá aqui comigo acompanhando já a história há bastante tempo, seja bem-vindo de volta. E bora lá para o capítulo 22, que se chama Miudezas. Vamos ver aí sobre o que a Anne vai falar hoje, o que ela vai aprontar. Bora lá. Começando aqui, ó. Então, você tomou chá na casa de pedra com Lavender Lewis? Perguntou Marilla à mesa do café da manhã no dia seguinte. Como ela está agora? Faz mais de 15 anos que não a vejo. A última vez foi em um domingo, na igreja de Grafton. Imagino que tenha mudado muito. Dave Keith, quando você não puder alcançar alguma coisa, peça a alguém em vez de se debruçar assim sobre a mesa. Você já viu Paul Irving fazer isso quando ele nos visita? A Marilla, ela começa num assunto e já vai chamando a atenção do Dave, porque o Dave só apronta. Mas então a Marilla conhece a senhora Lavender. Olha, que bacana. Bom, não se veem há muito tempo, mas se conhecem, né? Continuando. Mas os braços de Paul são mais compridos que os meus, grunhiu Dave. Eles tiveram 11 anos para crescer e os meus só tiveram 7. Além disso, eu pedi, mas você e Anne estavam tão ocupadas falando que não prestaram atenção. Além disso, Paul nunca esteve aqui para uma refeição, a não ser para o chá, e é mais fácil ser educado no chá do que no café da manhã. Não se tem a metade da fome. O tempo entre o jantar e o café da manhã é terrivelmente longo. Ora, Anne, essa colherinha não está nem um pouco maior do que no ano passado, e eu estou muito maior. Gente, esse Dave é terrível, terrível. Obviamente, eu não sei como a senhorita Lavender costumava ser, mas por algum motivo não acredito que ela tenha mudado muito, disse Anne depois de ter servido a Dave 2 colheres bem cheias de xarope de Bordeaux para apaziguá-lo. O cabelo dela está branco, como a neve, mas o rosto é vivaz e quase juvenil, e ela tem os mais doces olhos castanhos. Um belo matiz de castanho como a lenha, com pequenos raios dourados, e a voz me faz pensar em cetim branco, águas correndo e sinos de fadas, todos misturados. Ela era conhecida por sua beleza quando era moça, disse Marilla. Eu nunca a conheci muito bem, mas gostei dela pelo pouco que vi. Mesmo naquela época, as pessoas a consideravam peculiar. Dave, se eu pegar você aprontando mais uma traquinagem, terá de esperar até que todos tenham terminado antes de poder comer, como fazem os franceses. A maioria das conversas entre Anne e Marilla na presença dos gêmeos era pontuada por essas repreensões dirigidas a Dave. É triste relatar que, nessa ocasião, Dave não foi capaz de consumir as últimas gotas do xarope com a colher e resolveu a dificuldade erguendo o prato com as 2 mãos e passando a língua. Anne o encarou de maneira tão horrorizada que o pequeno pecador ficou vermelho e disse, meio envergonhado, meio desafiador: desse jeito não há desperdício. As pessoas que são diferentes das demais sempre são consideradas peculiares, disse Anne. E a senhorita Lavender é diferente, com certeza, embora seja difícil identificar com precisão essa diferença. Talvez seja porque ela é daquelas pessoas que nunca envelhecem. Uma pessoa pode envelhecer junto com toda a sua geração, respondeu Marilla um pouco descuidada. Senão, acaba não se encaixando em lugar nenhum. Até onde sei, Lavender Lewis distanciou-se de tudo. Ela vive há tanto tempo naquele lugar afastado que todos a esqueceram. Aquela casa de pedra é uma das mais antigas da ilha. O velho senhor Lewis a construiu 80 anos atrás, quando veio da Inglaterra. Dave, pare de sacudir o cotovelo de Dora. Ah, eu vi você. Não tente se fazer inocente. Por que você está se comportando assim nessa manhã? Talvez eu tenha me levantado do lado errado da cama. Sugeriu Dave. Newt Potter disse que se isso acontece, as coisas dão errado para você o dia inteiro. Foi a avó dele
que contou isso. Mas qual é o lado certo? E o que se deve fazer se a cama estiver contra a parede? Quero saber. Ai, meu Deus do céu, é só uma expressão. Sempre me perguntei o que deu errado entre Stephen Irving e Lavender Lewis, continuou Marilla, ignorando Dave. Tenho certeza de que eles estavam comprometidos há 25 anos, mas de repente tudo se acabou. Não sei qual foi o problema, mas deve ter sido algo terrível, pois ele foi embora para os Estados Unidos e nunca mais voltou. Talvez não tenha sido algo tão terrível, afinal. Creio que as pequenas coisas da vida frequentemente causam mais problemas do que as grandes, disse Anne, em um daqueles lampejos de sabedoria que nem a experiência poderia ter aperfeiçoado. Nossa, gente, essa observação da Anne é bem verdade. Né? Creio que as pequenas coisas da vida frequentemente causam mais problemas do que as grandes. Isso é muito verdade. Às vezes os pequenos detalhes da vida, aquelas pequenas decisões, as pequenas coisas que a gente vai fazendo no dia a dia, às vezes tem de fato às vezes tem um impacto maior mesmo do que fazer grandes coisas, né? Mas continuando aqui, Marilla, por favor, não conte à senhora Lynde sobre a minha visita à senhora Lavender. Sem dúvida, ela começaria a fazer uma centena de perguntas, e de alguma forma eu não iria gostar. Eu estou certa de que nem a senhorita Lavender gostaria se soubesse. Atrevo-me a dizer que Rachel ficaria curiosa, admitiu Marilla, apesar de não ter mais tanto tempo para cuidar da vida dos outros. Ela está amarrada em casa agora por causa de Thomas e está se sentindo muito abatida, pois está começando a perder as esperanças de que ele melhore. Rachel ficará muito solitária se algo acontecer a ele, já que todos os filhos estão morando no oeste, exceto Elisa, que está na cidade, e ela nem gosta do marido dela. Os pronomes de Marilla caluniavam Elisa, que era muito afeiçoada ao marido. Rachel diz que se ele ao menos se esforçasse e tivesse vontade própria, ficaria melhor. Mas de que adianta pedir a uma água viva para sentar direito? Continuou Marilla. Thomas Lynde nunca teve vontade própria. A mãe o dominou até ele se casar, tarefa que Rachel tomou para si então. Foi uma surpresa ele ter se atrevido a adoecer sem pedir a permissão dela. Mas, ora, eu não deveria falar assim. Rachel tem sido uma boa esposa. Ele nunca teria conseguido nada sem ela. Isso é certo. O homem nasceu para obedecer, e foi sorte ter caído nas mãos de uma administradora inteligente e capaz como Rachel. Ele nunca se importou com o jeito dela, pois ela o livrava do incômodo de ter de tomar alguma decisão sobre qualquer coisa. Dave, para de se contorcer feito minguia. Não tenho mais nada para fazer, protestou Dave. Não posso mais comer, e não é divertido ver você e Anne comer. Bem, você e Dora podem ir lá para fora alimentar as galinhas. E nem tente arrancar mais alguma pena do rabo do galo branco. Queria mais penas para o meu cocar de índio, disse emburrado. Milty Boulter tem um muito elegante, feito das penas que a mãe deu a ele depois de matarem o velho peru. Você podia me deixar pegar umas. Aquele galo tem mais penas que o suficiente. Você pode ficar com o velho espanador que está no sótão, disse Anne, e eu o tingirei de verde, vermelho e amarelo para você. Você está mimando demais esse menino, disse Marilla depois que Dave, com o rosto radiante, seguiu a delicada Dora. Marilla tinha feito grandes progressos na forma de educar nos últimos 6 anos, mas ela não conseguia se livrar da ideia de que era muito prejudicial para as crianças ter algumas de suas vontades satisfeitas. Todos os garotos da turma têm um cocar de índio e Dave também quer um, explicou Anne. Eu sei que ele se sente... Nunca vou esquecer o quanto ansiei pelas mangas bufantes, quando todas as outras meninas já as usavam. E ele não está sendo mimado, ele tem melhorado a cada dia. Pense na diferença entre o menino que chegou aqui há 1 ano e o Dave de hoje. Ele certamente não se envolveu em tantas confusões desde que começou a ir para a escola, reconheceu Marilla. Espero que continue assim, com o contato com outros meninos. Mas é estranho que não tenhamos notícias de Richard Keith. Nenhuma palavra desde maio.
Tenho medo de receber notícias dele, suspirou Anne, começando a lavar a louça. Se chegar uma carta, ficarei com receio de abri-la, por medo de que ele nos diga para mandar os gêmeos. Um mês depois, uma carta realmente chegou, mas não era de Richard Keith. Era de um amigo dele, que escreveu avisando que ele tinha morrido de tuberculose 15 dias antes. O autor da carta era o executor de seu testamento, que deixava a quantia de $2.000 para a senhorita Marilla Cuthbert, como guardiã de Dave e Dora até que eles atingissem a maioridade ou se casassem. Nesse meio tempo, os juros deveriam ser usados para suprir as necessidades dos irmãos. Nossa, gente, é uma pena, né, que o tio dos meninos tenha falecido, mas pelo menos ele deixou uma quantia para Marilla conseguir cuidar deles. Parece horrível alegrar-se por algo relacionado à morte, disse Anne, taciturnamente. Sinto muito pelo Sr. Keith, mas estou contente porque vamos ficar com os gêmeos. O dinheiro vai nos ajudar muito, comentou a prática Marilla. Eu queria ficar com eles, mas não sabia como conseguiria mantê-los, especialmente quando crescessem. O aluguel da fazenda não dá mais do que para a manutenção da casa, e eu estava decidida a não gastar nenhum centavo do seu dinheiro com eles. Você já faz muito por esses dois. Dora não precisava daquele chapéu novo que você comprou, não mais do que um gato precisa de 2 caudas. Mas agora tudo se resolveu, e o futuro deles já está garantido. Dave e Dora se alegraram quando souberam que ficariam em Green Gables para sempre. A morte de um tio a quem nunca tinham conhecido não pesava nem por um momento na balança contra esse fato, mas Dora tinha uma inquietação. O tio Richard foi enterrado? Sussurrou para Anne. Sim, querida, é claro. Ele não é como o tio de Mirabel Cotton, né? Perguntou em um sussurro ainda mais agitado. Ele não vai andar pela casa depois de ter sido enterrado, vai, Anne? Ai, gente, essas crianças, uma botando medo na outra. Gente, esse foi de fato um capítulo miúdo, né? Tipo assim, o título do capítulo foi Miudezas, a Anne falando ali das miudezas, das coisas pequenas da vida, dos impactos, né? E também uma resolução ali, porque já tem um ano mais ou menos que o Dave estava com elas, mas ainda tinha essa questão, né? Será que o tio dos gêmeos vai buscá-los? Não vai? Como que elas vão cuidar desses gêmeos? E meio que essa questão foi resolvida aí, né? O tio dos gêmeos faleceu e deixou aí uma herança para eles, para poder elas cuidarem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar mais um capítulo, né, dessa história comigo. Se você gostou, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal. Se você já é inscrito no canal, envia os vídeos do canal que você gostar para todas as pessoas que você acha que também vão gostar. Isso me ajuda bastante. É a melhor maneira de você ajudar o canal é enviando os vídeos, indicando o canal para outras pessoas. Fico já agradecida para quem pode indicar o canal aí para as pessoas que vocês conhecem, e a gente vai aí continuar lendo Anne de Green Gables nos próximos vídeos, pessoal. Muito obrigada por ter chegado até aqui e até os próximos vídeos. Tchau!